Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Você sabe que a juventude coloca em nós um espírito de revolução. Só que às vezes essa revolta ela é usada de maneira equivocada, errada. Por exemplo, contra o pai, contra a mãe, contra a fé, contra a igreja. Muitos jovens revoltados, com a igreja. Tem jovens que dizem assim, eu estou revoltado contra o sistema. E às vezes a pessoa nem sabe o que é um sistema, não é verdade? Nem sabe o que é um sistema. A Bíblia diz que você tem que aplicar essa revolta, não as coisas que são boas, as bênçãos, mas as coisas que são do mundo. Veja o que está escrito, por favor, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Mas tem que fazer o que, gente? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem jovens que estão deixando esse mundo sem saber o que é viver um propósito com Deus. Eu estou falando de deixando esse mundo, e quero ser bem claro, com a morte. Muitos jovens têm conhecido o caminho da desonra e o preço da desonra, por exemplo, para pai e mãe, que é a morte, é viver curta. E muitas pessoas não entendem que a única revolta que nós temos que aplicar é contra as coisas do mundo. Deus quer usar a força que você tem para ganhar muitas almas. Deus quer que você seja um jovem cheio do Espírito Santo. O Espírito tem que ser jovem. O Espírito tem que aplicar esta força que diz a palavra. Amém? Então eu vou reler mais uma vez o versículo 2. E todos repetem, mas tem que ser bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu pergunto, você quer realmente viver a vontade de Deus para a sua vida? Eu sei que você pode ter muitas vontades, muitos desejos, talvez muitas revoltas, mas essa palavra está propondo, eu quero mostrar a vontade de Deus para vocês, que é boa, agradável e no final de tudo é perfeita. Você vai agradecer por seguir essa palavra. Você acredita nisso? Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir Jesus da melhor forma que você puder. Da melhor forma que você puder, a Deus, ao Espírito Santo. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, aplauda, não tenha vergonha não, diga glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, fala com cada pessoa que veio ouvir a sua voz, e assim iremos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Envia tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Eu não quero te constranger, mas eu quero que você pense, não precisa se declarar. Quantas vezes, talvez na sua juventude, na sua imaturidade, você não se revoltou contra algo ou alguém? É normal a gente se revoltar, viu? Você não é o único. Se você está pensando que é o único, você não é o único. E quantas vezes o jovem, ele levanta bandeiras porque ele às vezes acha que vai mudar o mundo só pela sua revolta, não é verdade? Não, mas alguém tem que falar, alguém tem que fazer.
Ainda existem nas escolas, grêmio estudantil? Ainda existe isso lá na tua escola? Na tua escola tem? Sabe quando o grêmio está em votação? Você já viu o tanto de promessa que eles fazem? Você já viu Todo Mundo Odeia o Cris? Vai ter suco de uva no bebedouro. Não fazem tipo propostas assim? Nós vamos mudar a merenda. É aí que a gente começa a ver que política não é para amador, né? Começa na escola. Eles prometem coisas que eles nem podem. Não, nós vamos brigar pelo direito do aluno. Eu não sei você, mas eu já acreditei nisso. Quem já acreditou? Ah, não, eles vão brigar pelo meu direito. Eu quero nem saber, eu vou votar nessa chapa aqui. Pelo menos quando eu estudava era chapa. Não, vou estudar nessa chapa aqui, não chamavam de partido. E ali nós entendíamos que certas revoltas e revoluções, elas só geravam burburinhos. Verdade ou não é? Não gerava realmente mudança. Eu sei que ali talvez é até um treinamento da escola, para engajar as pessoas, para gerar um interesse. A estratégia pode até ser boa a longo prazo. Mas eu sei que aquela revolta, por exemplo, que causava na escola, vai votar em quem? Normalmente, eu não sei na tua escola, na tua faculdade, eu não sei se na faculdade tem, mas eu sei que não gerava resultado nenhum. Gerava um grande burburinho, grandes emoções, e depois tudo iria perder. Inclusive um dia eu votei na chapa que era até da minha prima, ela não fez nada, eu nunca mais voto nela. Se ela tentasse eleger qualquer coisa, ela não tem o meu voto. Ainda bem que ela decidiu fazer a obra de Deus também. Ela não vai se eleger a nada. Mas pare para pensar, se você fosse exposto a uma prova de fogo, porque na Babilônia, os jovens mais inteligentes que foram levados cativos, eles tinham alguns destaques entre eles. O Daniel, que é o mais conhecido, mas tinha também Sadraque, Mesaque e Abidnego, que já eram nomes babilônicos. Um dia o rei decidiu fazer uma estátua de 27 metros de altura e cerca de quase 3 metros de largura. E esse rei sabia que o povo era muito envolvido com música. Sabe qual é muita pergunta que nós respondemos na igreja? Pastor, pode ou não escutar música secular? Alguém aqui já teve essa dúvida? Pode ou não? Você tem que entender que a música, ela influencia no espírito, na alma. Eu não posso, à luz da Bíblia, dizer para você pode ou não pode. Eu não posso dizer isso, não posso errar desse jeito. Mas eu tenho que te fazer pensar, isso mexe com o teu sentimento? Tem gente que ouvindo uma música, fica depressivo e chora. Verdade ou não é? Tem outros que ouvindo uma música, às vezes está cantando a morte e nem sabe que está cantando a morte, principalmente quem não domina outro idioma, e às vezes tem uma música legal americana, você está cantando, está postando até lá no teu Instagram, e você nem sabe que aquilo ali é uma terrível maldição. Sim ou não, gente? Agora, se você tem domínio da língua, você é capaz de discernir se a letra é boa ou não. E cá entre nós, boa parte das letras que estouram nas redes sociais não são boas. Não são boas, não são edificantes, são letras terríveis, inclusive. Então, uma pessoa que me faz essa pergunta, ela recebe outra pergunta: o quanto a música mexe com você? O quanto isso te edifica ou te derruba? E é você quem vai decidir se isso é bom ou não. Este rei gostaria que todos na Babilônia se prostrassem diante da estátua. Então o que ele decide fazer? Ele decide contratar todos os instrumentistas que pudesse. Toda sorte de instrumentos, nós temos uma lista gigantesca. E quando aquela banda tocasse, ao som daquela banda, todos receberiam a ordem: chegou a hora, se prostrem. E agora o arauto, que era o pregoeiro do rei, ele sai anunciando: a banda vai tocar, hein?
E ele saía passando, eram milhares de pessoas. A banda vai tocar, a banda vai tocar. E quando tocar, vocês já sabem, vocês vão se curvar, porque o rei mandou. Essa era a ordem. O rei mandou. Todos começaram a dobrar os seus joelhos. E tinha uns caldeus que sabiam muito bem que estes 3 jovens não dobrariam os joelhos. Tem gente que pergunta assim: pastor, e o Daniel? A Babilônia não era um reino só territorial, era um reino mundial. Provavelmente Daniel estava numa missão enquanto isso tudo acontece, porque ele não é citado na história. Você pode ler o capítulo completo. E no capítulo 3, as pessoas começaram a identificar e perceberam: agora é a hora de pôr a fé deles à prova. Porque a música tocou e eles não dançaram nesta música. Eles não se curvaram a esta música. Eles não se conformaram com essa ordem do rei. Imagina se isso custasse a sua formação. Imagina se isso custasse o emprego dos seus sonhos. Imagina se para se dobrar você precisasse abrir mão da fé por causa de um namoro, para agradar um parente. Se essa prova de fogo fosse colocada, e por que eu digo prova de fogo? Porque o rei já havia dito: quem não se dobrar vai para uma fornalha. E a fornalha era ardente de fogo, era uma recâmara de fogo, que o rei já tinha preparado para incinerar as pessoas desobedientes a ele. Os 3 estão de pé, e agora os 3 serão denunciados para o rei. Por favor, livro de Daniel, capítulo de número 3, e o versículo é o de número 8, tá? Daniel capítulo 3, versículo 8, por favor. Daniel capítulo 3, versículo 8. Quando achar, por favor, diga amém, tá? Tem alguém aí? Aí? Tá difícil achar Daniel? Daniel, se você tem dificuldade, usa o índice, né? Qual o problema? Nenhum. Daniel capítulo 3, versículo 8. Posso ler, gente? Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, pífaro, harpa, da sambuca, saltério, gaita de foles, toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, que era Ananias, Azarias e Misael, tal nome judaico deles. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego,
que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, pífaro, cítara, harpa, saltério, gaita de foles e toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos poderá nos livrar do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Quando eles falaram isso, o rei mandou aquecer a fornalha que já estava pegando fogo, ardente fogo, 7 vezes mais. Eu não sei se você já percebeu, mas ser salvo, eu não digo só ir na igreja, tá? Numa escola, numa faculdade, num trabalho, é um desafio. Quem já percebeu isso? Talvez você, por ser salvo numa faculdade, ter postura de um salvo, é alvo de piadinha. E às vezes essa piada não vem só de alunos, companheiros, pode vir até de professores. Eu estou falando com quem é salvo, porque tem gente que é cristão 007, né? Tem uma vida dupla. E ninguém lá fora sabe que ele é crente. Tem gente que até quando vem com a Bíblia, põe a Bíblia debaixo do sovaco para esconder, que não pode ninguém descobrir que a pessoa é crente. Às vezes a pessoa nem tem a boca suja, mas fala palavrão lá só para se enturmar. Às vezes a pessoa nem se sente bem naquele meio de convívio, mas fica só para dizer que é da mesma turma e se dobra as coisas do mundo. E cada vez que você faz alguma coisa errada, o nosso amigo Espírito Santo sempre fala para você: esse não é o caminho. Você pode não ser uma pessoa tão espiritual, não se considerar assim, mas o amigo Espírito Santo sempre diz: não se dobre a isso. Isso não te faz bem. Eu tenho outro caminho para você. Esses homens são exemplos para nós, não só por causa que são jovens, não só por causa da idade, mas por causa da fé inabalável. Quando a sua fé for desafiada, mesmo numa prova de fogo, continue confiando em Deus. Continue confiando naquele que guarda a sua fé e a sua alma. Não se dobre ao mundo, não se conforme, não se ajunte, não se misture, porque Deus vai livrar você do fogo ardente deste mundo e ainda vai salvar a sua alma. Esses homens estão falando assim: rei, nós não vamos discutir com o Senhor a nossa fé. Deus pode nos livrar do fogo e da sua mão. E se Deus não nos livrar, porque também existe essa possibilidade, nós permanecemos com a nossa fé, mesmo queimados de fogo, mesmo mortos. Tem que ter coragem para falar isso, sim ou não? O rei manda a fornalha se acender mais 7 vezes, se aquecer. Manda amarrar as mãos deles, para que nenhum deles, quando forem lançados, corra do fogo. E para você ter noção de como a situação se agravou,
e a morte estava diante deles. Olha o versículo de número 21. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, calções, chapéus e vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados, amarrados, dentro do forno de fogo ardente. Tem situação da sua vida cristã que é literalmente uma prova de fogo. É literalmente isso. É para saber se a sua fé, ela é de verdade mesmo, ou se você é mais um jovem empolgado. Eu falava para o Marcos, algumas semanas que se passou, falei, poxa vida, Marcos, tanta gente ano passado estava conosco, e nós falávamos, você que participa às vezes de teatro, dessa parte artística da igreja, e você às vezes não acha que isso é uma pregação, você acha que é só uma participação divertida, saiba que você está anunciando também a palavra. Tem gente que fala assim, não pastor, tranquilo, eu não vou fazer o diabo não, eu vou fazer só o papel de Deus. Tranquilo, tranquilo, fazer o papel de Deus é bem tranquilo. Aí o jovem não jejua, não ora. É o jovem emocionado que se apaixone no fogo da paixão, arruma um casamento que não vai ser feliz. É o jovem que às vezes está emocionado com a chance de fazer uma faculdade, de trabalhar, se afasta do caminho de Deus, põe o sonho na frente dos sonhos de Deus, e todos estes se queimam no fogo, querido. Tudo isso acaba. Quem levantou Sadraque, Mesaque e Abidnego já morreu, porque a fornalha estava quente. Imagina só, se fosse para eles morrerem, eles já estariam mortos nessa altura. Eu não sei como exatamente o rei via, se era por um vidro, ou não sei se era a distância, eu não sei. Eu só sei que o rei agora fica perturbado, e começa a chamar pessoas e dizendo, quantos foram os homens que eu mandei lá para dentro da fornalha de fogo ardente? Foram 3 homens, reis. 3 jovens que não se curvaram ao Senhor, porque eles têm uma fé em Deus. E eles não abriram mão da fé em Deus, na fé no Espírito Santo que eles têm. E o rei começa a dizer apavorado, eu estou vendo 4 homens andando na fornalha. Eu estou vendo 4 pessoas, e o aspecto do quarto é o aspecto dos deuses. O próprio Senhor Jesus entrou na fornalha. Às vezes você é posto na prova de fogo dentro da sua casa. Talvez quando vai falar de chamado, quando você vai falar de buscar a Deus, tem gente que zomba de você e fala, no seu tempo eu fazia coisa melhor. Se você está fazendo faculdade, você sabe que ser salvo numa faculdade é cada vez mais difícil. Porque usar droga na faculdade para alguns é normal. O pastor está falando algum exagero, gente? O pastor está exagerando? Beber para alguns no intervalo é normal. Para o mundo, namorar de qualquer jeito. Até tem gente dentro da igreja com esse pensamento mundano e carnal e que vai custar caro. Mas esta palavra está mostrando para nós 3 jovens que não se conformaram com o mundo, não se conformaram com a estátua de ouro, não se dobraram a Nabucodonosor e nem a nenhum sistema deste mundo, mas manteram a fidelidade em Deus. E sabe o que está escrito na palavra de Deus no livro do profeta Isaías?
Se você passar pelas águas ou pelo fogo, Deus vai estar contigo. As águas não vai sufocar nem te afogar. O fogo não vai te consumir, porque você é um escolhido de Deus. Deus vai entrar na fornalha ardente de fogo e vai mostrar que vale a pena ser fiel em qualquer circunstância. Agora eu pergunto, quem aqui está disposto a servir a Deus mesmo numa prova de fogo? Porque é este o desafio. Pastor, mas e se eles morressem? Morreriam de que maneira? Salvos. Muitos entregaram a vida por Jesus. Para quem não sabe, a maior parte dos discípulos tinham entre 15 e 20 anos, a maior parte dos discípulos. Pedro era um dos mais velhos entre eles. Boa parte deles não envelheceram, porque eles entregaram a vida para Deus. Um dos poucos que envelheceu foi João, na ilha de Patmos, que já estava avançado em idade, e entregou para nós o Apocalipse. Esses homens são chamados, vem para fora dessa fornalha. E o rei, que estava com um ego terrível, gigantesco, agora está trêmulo, porque ele pensou que iria incinerar aqueles jovens, para mostrar para o mundo, está vendo o que não acontece com quem não se dobra? Deus está querendo levantar aqui, eu estou falando exclusivamente aqui agora, pessoas com coragem para não negar a fé. Jesus está te chamando, querido. O amigo Espírito Santo me trouxe aqui para dizer, eu quero usar você. E se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você passar pelas águas, Deus vai continuar contigo. Deus vai estar contigo em qualquer ambiente e vai te levantar como um salvador de almas para a glória de Deus. Mas tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. E você não vai precisar ser um revolucionário de ficar discutindo a tua fé. Você aprendeu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, rei, eu não vou te falar nada sobre isso. Rei, eu nem vou te responder, eu não vou te desrespeitar. O Senhor fez um decreto, não fez? Então agora cumpra o seu decreto. Porque nós já estamos decididos, vamos entrar na fornalha mesmo com a nossa fé. E sabe que ser cristão é entrar às vezes em fornalhas. O rei está trêmulo. E para nós fecharmos a mensagem, eu quero ler com você o versículo de número 26. Então, chegou-se Nabucodonosor à porta do forno, e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas e também os prefeitos. Todos esses faziam parte da política da Babilônia, os presidentes, os capitães do rei, e viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua,
que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Amém? Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.